Olá, hoje vamos falar sobre a possibilidade de alguém estar por trás da função algorítmica SHA-256 usada pelo Bitcoin para garantir a integridade e segurança dos dados da sua blockchain. Bom, começando aqui com uma analogia, pensem na criação e invenção da lâmpada. A partir do momento em que a lâmpada foi então criada e disseminada pelo mundo, transformando a forma como iluminamos os espaços, tornou-se impossível para o seu próprio criador, dada a sua distribuição descentralizada das lâmpadas no mundo, este conseguir então apagar todas as lâmpadas existentes, mesmo que quisesse. Esta invenção transcendeu naturalmente a pessoa que a criou, tornando-se assim um bem comum para a humanidade. Da mesma forma, o Bitcoin transcendeu o seu criador, Satoshi Nakamoto. A importância na criação do Bitcoin não reside nas suas origens ou nas especulações sobre quem pode eventualmente estar por trás da sua criação. Assim como a lâmpada conseguiu que cada pessoa conseguisse iluminar o seu próprio espaço, o Bitcoin torna cada pessoa um banco independente. Ele transformou a forma como vemos hoje o dinheiro e isso já ninguém pode mudar, resulte ou não o Bitcoin. Bom, mas falemos sobre a função então hash mais importante em Bitcoin, chamada de SHA-256, e que muita gente receia ter sido criada pela CIA ou NSA, e que estas podem então assim destruir, consequentemente, ou mesmo afetar o funcionamento do Bitcoin. Esta função hash de segurança foi realmente criada pela NSA e amplamente utilizada para garantir a integridade e segurança da própria internet. Bom, alguns expressam preocupação que, devido às suas origens, o SHA-256 poderia eventualmente ser comprometido por agências como a CIA ou NSA, mas vamos explorar essa possibilidade com um olhar crítico e formado. Bom, primeiro é essencial entender que o SHA-256, assim como a lâmpada, é uma tecnologia que transcendeu então as suas origens. A segurança e eficácia desta função hash criptográfica SHA-256 foi então validada por inúmeras horas de escrutínio por especialistas independentes em todo o mundo. A transparência do código SHA-256 é aberta, ou seja, permite que esta seja revisada de forma contínua e naturalmente fortalece a sua confiabilidade. Mas imaginemos então o que muito se tem falado, que a CIA ou a NSA conseguiriam então destruir esta função criptográfica SHA-256. Bom, o impacto seria catastrófico, não apenas para o Bitcoin, mas para a segurança digital global. Documentos secretos, comunicações seguras e integridade da própria internet, como a conhecemos, estariam em perigo, tal como toda a informação que permanece em segurança extrema pela própria CIA ou NSA, como documentação em milésimos de segundos, seriam vazados. Isto era o que ia acontecer se esta função hash criptográfica fosse então destruída pelo seu criador. Se isto fosse possível. É sempre importante lembrar que a detecção de qualquer tentativa de enfraquecer o SHA-256 incentivaria ações imediatas da comunidade global Bitcoiner, que se mantém diariamente ativa para corrigir qualquer vulnerabilidade identificada então nesta função hash. E agora vocês podem estar a pensar, ok, mas a NSA pode já ter preparado outra função hash de segurança, onde terá já uma cópia de todos os artigos e documentos secretos. Sim, mas para isso acontecer, para que só ela tenha então acesso a um código, este código terá de ser fechado, ou seja, tomamos o trabalho de um hacker fácil demais, porque passamos a ter um código único, ou seja, um ponto único de falha centralizado. Se destruirmos esse ponto, não vão existir outros para manter, como existe um código aberto, como é o caso do Bitcoin, e portanto vamos tornar esta função hash suscetível a hacks. Lembrem-se do que aconteceu com o sistema operativo iOS 7 da Apple quando sofreu
o ataque. Ele estava a usar uma função aleatória chamada PRNG para gerar dados. E sabem qual foi a função hash que a Apple passou a usar? Precisamente a função SHA-256. Esta função não foi escolhida pelo criador do Bitcoin ao acaso. E falando agora aqui um pouco desta função criptográfica de escolha aleatória PRNG, tivemos uma controvérsia em torno do padrão Dual ECDR-BG, ou seja, Dual Elliptic Curve Deterministic Random Bit Generator. Isto porque este é um PRNG que faz parte de uma família de algoritmos para gerar uma sequência de números pseudo-aleatórios e foi criado potencialmente para ter um backdoor que a própria NSA poderia então explorar. Isto porque a preocupação era que a NSA tivesse escolhido os parâmetros do Dual ECDR-BG de uma maneira que lhe permitisse prever os números gerados por esta função criptográfica PRNG. Bom, em 2007, pesquisadores de segurança demonstraram, teoricamente, como esse backdoor poderia existir e, posteriormente, documentos vazados sugeriram que a NSA tinha, de facto, introduzido um backdoor no Dual ECDR-BG. Em resposta a essas preocupações e à perda de confiança na integridade então deste padrão, muitas organizações e produtos de software pararam de usar o Dual ECDR-BG. Quando falamos em Bitcoin, lembrem-se de que estamos a falar de um código aberto, 100% auditável, onde milhões de pessoas podem sugerir alterações que podem ser efetivadas caso exista um consenso total entre os utilizadores de Bitcoin. Basta uma única pessoa não aceitar para que nenhuma alteração ou atualização seja feita em Bitcoin. Este é o real conceito de democracia, onde o voto de uma única pessoa é crucial para a continuidade de um sistema justo. Bom, mas o que é que poderemos então aprender com acontecimentos passados? A história mostra-nos exemplos de vulnerabilidades, como no caso dos geradores de números pseudo-aleatórios PRNG, onde tentativas de introduzir backdoors pela NSA foram expostas e corrigidas. Ao contrário dos PRNGs que enfrentaram desafios, o SHA-256 permaneceu robusto. Mas e se contra todas as probabilidades o SHA-256 fosse de alguma forma comprometido? O Bitcoin, em sua genialidade descentralizada, poderia adaptar-se e assim evoluir e continuar a sua missão de proporcionar um sistema financeiro global transparente, seguro e sem permissão. Algo que a história nos tem mostrado é que a comunidade Bitcoin é resiliente, sempre pronta para defender a integridade então deste sistema libertário. A complexidade, transparência e importância global do SHA-256, juntamente com a vigilância constante da comunidade, garantem então assim que esta função vai permanecer como um escudo de segurança para todos nós. Em resumo, o Bitcoin e o SHA-256 representam muito mais do que tecnologia. Eles são símbolos de resiliência, transparência e liberdade. Num mundo onde a confiança é um bem escasso, o Bitcoin oferece uma alternativa baseada na certeza matemática e solidariedade comunitária. Portanto, podemos estar tranquilos em relação a este assunto e sugiro que lhe deem a sua devida importância. Pensem que existe 1% de usuários Bitcoin no mundo e 99% de não usuários, onde temos tudo. Com isto quer dizer que a força do Bitcoin ainda é pouca para fazer com que a verdade seja assumida. Portanto, o Bitcoin não tem nenhuma agência de marketing ou influenciadores. Já o sistema fiduciário tem feito de tudo para orientar as massas a seu favor, incluindo a criação destes ETFs spot, agora de Bitcoin, que visam então bloquear um dinheiro que deveria de servir para circular entre a população, empoderar o poder de compra das pessoas ao utilizarem um dinheiro
deflacionário e não inflacionário como é pretendido que usemos. Mas isto ainda ninguém percebeu. Ninguém ainda percebeu o real propósito da criação destes ETFs Spot Bitcoin. Estudem Bitcoin e lembrem-se que a pessoa, o grupo de pessoas que acenderam a luz de uma lâmpada chamada de Bitcoin em 2009 não pode ser hoje facilmente apagada.